dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Meu nome é Gabriel Menotti, eu sou professor e pesquisador universitário, também trabalho como curador no campo de mídia e novas tecnologias. Para entender NFT, a gente precisa primeiro entender o que são blockchains, que é uma forma de banco de dados descentralizado, que foi criada especificamente para poder, na verdade, foi criado com grandes ambições, mas o primeiro, e até hoje o uso mais corrente de blockchains, é para fazer registros de transações financeiras. E blockchain surgiu junto com bitcoins, que são moedas digitais, que em vez de serem emitidas por um banco central, são emitidas pelos mineradores, que é uma rede de computadores que ficam resolvendo problemas matemáticos super complexos, competindo para ver qual vai resolver esse problema mais rápido. E o computador que resolve o problema, ele ganha a autoridade de inscrever dados na blockchain. E como recompensa por isso, ele recebe também um registro de moedas da blockchain. Bitcoin já tem o quê? Já tem mais de 10 anos, já, gente. Já tem, sei lá, quase 15 anos. E foi uma tecnologia que se desenvolveu. Outras moedas foram criadas, outras blockchains foram criadas. E em algum momento, as pessoas também inventaram de, além de registrar digamos, esses registros financeiros, né, a quantidade de dinheiro, de Bitcoin que você tem, também começaram a registrar outras informações em blockchain. E os NFTs surgem como esse segundo desenvolvimento, digamos, uma segunda etapa, em que, além do valor, você também tem informações mínimas, que no caso vão estar apontando para algum endereço na internet, onde normalmente você tem um objeto de mídia, uma imagem, uma música, um arquivo de áudio, um arquivo de vídeo e assim por diante. E é daí que vem a sigla NFT. NFT é um Non-Fungible Token. Token é uma ficha, como se fosse uma nota promissória. A gente pode entender qualquer tipo de vale, um vale refeição, por exemplo, como um token. Ele está lá representando alguma outra coisa. E ele é não fungível porque ele não pode ser substituído por outro token equivalente. Não tem equivalência de um NFT. Os tokens que representam bitcoins, por exemplo, que também são meio que notas promissórias, eles são intercambiáveis. Um Bitcoin vale um Bitcoin, um real vale um real, um dólar vale um dólar. Isso é a fungibilidade da moeda. Ah, objetos do mundo no geral, especialmente objetos de arte, eles são únicos. Então você não tem uma equivalência entre uma obra de arte e outra obra de arte, uma pintura e outra pintura. E a promessa do NFT, por ser não fungível, é justamente que cada registro da blockchain seria único. E isso foi usado como uma forma de registrar objetos que já estão na internet e dar a esses objetos um endereço físico, não exatamente físico, mas um endereço imutável nas blockchains e também garantir a propriedade desses endereços imutáveis para determinados usuários, sem que houvesse, novamente, uma autoridade central garantindo essa propriedade. Quando você compra uma obra de arte, quando você compra qualquer objeto, a princípio, quem está garantindo a propriedade daquele objeto para você é a lei. Você pagou, existe uma legislação que garante que aquilo que você tem não vai ser roubado, subtraído por ninguém, e tudo ótimo. O seu dinheiro que está no banco, ele é garantido em primeiro lugar pelo banco. E, em segundo lugar, pelas estruturas financeiras e econômicas da sociedade. Se o banco falir, o governo vai falar assim, não, existe uma segurança aqui, você precisa pagar os seus acionistas em primeiro lugar, os seus, digamos, usuários, clientes. E a gente sabe que não funciona muito bem assim, né? Em 2008 é a data-chave, quando teve a grande crise econômica mundial, foi causada por especulação imobiliária, principalmente, os bancos foram salvos e a maior parte das pessoas físicas acabou sofrendo as consequências, que foi uma das inspirações para a criação da Bitcoin e de criptomoedas, blockchains no geral. Em vez de você ter a autoridade dos bancos garantindo a propriedade do dinheiro ou de governo, você tem redes descentralizadas. A tentativa que as pessoas fazem com NFTs é transportar isso para o universo de coisas colecionáveis. E originalmente muito ligada a colecionáveis tipo cards de esportes,
beisebol, que é uma coisa muito comum na América do Norte, né? E quando teve um novo boom de criptomoedas por volta de 2020, muito ocasionado pela pandemia, isso também foi estendido ao mundo da arte, especialmente as artes digitais. Objetos digitais, eles são naturalmente reprodutíveis. Uma cópia de um arquivo pode ser refeita 1000 vezes, pode ser salva em tantos HDs do mundo quanto você quiser. Na verdade, tudo que você acessa pela internet, você está copiando para o seu computador. Então, a mesma noção de propriedade que a gente tem com objetos físicos, ela não pode ser transportada para o mundo digital. Mas artistas, isso, né, isso também sempre foi um problema no campo de colecionismo de arte, porque como é que você vai colecionar uma performance? Como é que você vai atribuir a propriedade de uma performance ou de uma videoarte que seja a uma pessoa, em vez de todo mundo que já teve contato com essa coisa e fez uma cópia e, enfim, pode reproduzir como bem entender. O mundo da arte já criou seus mecanismos para isso desde muito tempo, que são normalmente autorizações dos próprios artistas, assinados pelos artistas, falando essa pessoa, esse colecionador, esse museu é o proprietário oficial da minha performance onde eu estou comendo miojo na galeria. E às vezes você tem até performances que são seriadas, tem um número fixo de cópias disponíveis. Obviamente isso é uma ficção, não muito diferente do que dinheiro é uma ficção. E nessa virada aí de 2020, as pessoas acharam que talvez blockchains pudessem ser um mecanismo interessante para perpetuar essa ficção, especialmente dentro do mundo de obras nativas digitais. A grande diferença, da mesma forma que a blockchain vai concorrer com os bancos, quando a gente está falando de criptomoedas, o NFT vai concorrer com as galerias e vai concorrer, de certa maneira, até com os próprios artistas. Em vez de você ter certificado de autenticidade sendo emitido pela galeria, você tem o certificado de autenticidade sendo registrado na blockchain para todo mundo ver, para todo mundo acessar, mas, de certa maneira, registrado com um único endereço. Obviamente, o problema com isso está ligado aos aspectos econômicos que tem. O primeiro problema disso está ligado aos aspectos econômicos, porque desde que bitcoins e blockchains foram inventadas, a gente nunca viu um uso tal como prometido ser efetuado. O que acontece é que, em vez de se tornarem simples meios de troca, ou seja, moedas, esses, as criptomoedas se transformam muito rapidamente em objetos especulativos, assets, ativos especulativos, porque tem vantagens muito grandes para as pessoas que emitem, para as pessoas que mineram, ou seja, que registram efetivamente os dados nas blockchains, e para as pessoas que lançam moedas. Então, até hoje, toda a economia de criptomoedas ela é muito baseada em especulação, promessas e fraudes. O último caso que a gente teve agora, especialmente no Brasil, foi a Beisola do OnlyFans, lançou uma moeda, e obviamente isso atrai o interesse de muita gente, porque se é uma moeda lançada por uma influencer, isso vai, obviamente, gerar um valor muito grande, tem a própria reputação do influencer suportando ou dando guarida ao valor dessa moeda, mas o que os influencers que fazem isso normalmente fazem logo em seguida é vender todas as moedas que eles têm e sair do mercado, de modo que um monte de pessoas acabam segurando as sacolas, assim, não tem mais mercado para comprar essas moedas e o valor despenca completamente. O que mostra que, no fim das contas, blockchains são o meio ideal não exatamente para criar uma nova economia, mas para criar esquemas de pirâmide. O NFT não foi muito diferente, foi transformado principalmente no meio de especulação. Durante 2020, as pessoas lançavam NFTs e muita gente comprava esperando que o valor multiplicasse por milhões, muito rapidamente. 5 anos depois, a gente vê que a maior parte dos valores de NFTs foi completamente destruída, desintegrada, e vez ou outra a gente vê esse mercado voltando a aparecer atrelado a esses booms de criptomoedas. Acho que ultimamente, especialmente com a alta de Bitcoin, a gente teve uma coisa muito parecida acontecendo agora. É, faz algum sentido você usar blockchains para
acreditar para, como é que chama isso? Autenticar documentos, mas ao mesmo tempo acaba, por um lado, envolvendo o gasto energético enorme. É muito O problema da blockchain é que ela é extremamente ineficiente. Para você registrar uma informação no blockchain, você gasta muito mais energia, trabalho, processamento, tempo de rede do que você gastaria num banco de dados convencional. Documentos, normalmente eles são registrados por autoridades centrais, governo, cartórios autorizados pelo governo e assim por diante. A vantagem de uma blockchain, a suposta vantagem, seria tirar o controle desses documentos do governo, que em alguma medida a gente pode entender que seria, não sei se exatamente é uma vantagem, entende? Esse é o primeiro ponto ideológico de uma blockchain, na verdade, que ela existe como uma tecnologia que se coloca contra o Estado. É uma tecnologia que, em essência, ela é extremamente ultraliberal. Ela serve à desregulamentação total desse tipo de mecanismo de autorização e de confiança, que vai ser tecnocratizado e implementado num sistema que se coloca como neutro, que se coloca como descentralizado, mas se a gente analisa o modo como eles efetivamente funcionam, a gente vê que o poder e a autoridade política numa blockchain, ela está concentrada nas mãos de quem tem mais acesso a recursos, sejam computadores para minerar dados, que efetivamente significa inscrever essas informações da blockchain, sejam os próprios tokens que são usados para alimentar transações financeiras em blockchains. Então, por um lado, pode até fazer sentido usar blockchains para registrar documentos, mas, em suma, não ajuda em nada um governo e, de certa maneira, corrói as bases do que a gente esperaria que um governo entregasse aos seus cidadãos. Pode ser até, em médio, longo prazo, um atentado contra a soberania e autonomia de um governo, de um Estado nacional. Novamente, você não tem nenhum ganho em si, a princípio, em termos de eficiência, credibilidade, quando você passa, não sei, um sistema da Solgov.br para a rede do Ethereum. Pelo contrário, você está cada vez mais sujeito aos mineradores de dados que estão, sei lá onde, espalhados pelo mundo e agindo desreguladamente. Jogos. No caso de jogos, o uso de NFTs foi muito ligado a essa questão de colecionar, né, de juntar objetos digitais. Pessoas achavam, poxa, eu jogo esse jogo aqui, eu jogo, sei lá, Counter-Strike, eu jogo World of Warcraft, e esses objetos que eu tenho, eles não são meus, eles são do jogo. Quando eu saio do jogo, eu perco todos esses objetos. Novamente, é um problema relativo. E está muito ligado à economia que gira em torno desses jogos. Então, nesse caso, uma das promessas do NFT foi: os objetos que você tem num jogo, eles vão ser registrados na blockchain. Você vai ganhar esses objetos, esses objetos não vão estar ligados à plataforma do jogo, eles vão ser seus. Então, se você parar de jogar, você pode pegar e vender esses objetos e ganhar dinheiro com isso, efetivamente. Seu trabalho para o jogo vai ser recompensado financeiramente. E mais ou menos essa é um pouco a promessa de blockchain no geral, né? Tudo vira token, tudo é financializado, tudo vira economia, tudo é passível de especulação. E na época eu lembro que tem dois, talvez que sejam os grandes casos de sucesso de jogos com NFTs. Um é o X Infinity, que é uma espécie de Pokémon com NFT, em que tudo era NFT, NFTizado. Os seus Pokémons eram NFTs, que você meio que criava reproduzindo Pokémons, às vezes tinham mais e menos poderosos. E os itens que você precisava para poder comprar, vender, equipar os seus Pokémons também eram NFTs. Eram tokens do próprio jogo. E na época foi um grande sucesso. Eu acho que pessoas, acho que nas Filipinas ou em, em países completamente fora, digamos, do norte global, você tinha pessoas trabalhando, jogadores, trabalhando para poder colecionar NFTs nesse jogo e com isso eles estavam pagando as contas deles mensais. Mas, obviamente, era uma promessa que não se cumpriu. Hoje em dia é um lugar que está completamente vazio, porque o grande problema nesse caso é que está atrelado à economia dos videogames, ou essas promessas econômicas dos videogames. Era uma coisa que já existia antes do NFT também. Existem os Gold Farmers, que são jogadores profissionais que jogam.
enfim, tem empresas enormes de pessoas que ficam jogando o dia inteiro simplesmente para comprar itens em jogos tipo World of Warcraft, fazer as partes chatas das missões para poder ter esses itens e depois vender para jogadores que efetivamente têm o dinheiro para pagar por isso. E o jogo vira um trabalho. E qual jogo que é um trabalho que vai atrair as pessoas, certo? As pessoas estavam se ligando ao Axie Infinity como se fosse uma fonte de renda, mas o jogo em si ele era um jogo muito ruim. Ninguém tinha vontade de investir tempo efetivamente naquele jogo se não fosse para ganhar esse dinheiro. É um jogo que se perdeu, que hoje em dia ninguém mais ouve falar dele e por conta disso, economicamente também, financeiramente, enquanto um marketplace, também não tem mais a robustez que ele tinha antes. E o outro caso de sucesso na época foi o Decentraland, que era uma espécie de metaverso, acho que rola inclusive em browser, onde você podia comprar terra no Decentraland, efetivamente, você comprava usando criptomoedas, a sua terra virava um NFT e esse NFT te dava acesso a construir coisas naquela terra, que é, em termos de uma lógica, algo que já existe há muito tempo e está aí até hoje acontecendo em Second Life, por exemplo. Você, que é uma espécie de metaverso, você compra uma ilha, você cria coisas na sua ilha, você tem que pagar um aluguel mensal da sua ilha para a empresa do jogo, a Linden Labs, mas você, a princípio, tem autonomia completa em ter um lugar virtual para você. A questão é que as pessoas que estão no Second Life estão lá por amor. Eles gostam daquele lugar, tem comunidades naquele lugar. A empresa investe naquilo ali como um jogo. No caso do Decentraland, a parte do jogo era uma camada muito fina que simplesmente existia para poder justificar essa mentalidade especulativa e talvez a possibilidade de você comprar um terreno virtual que fosse mega valorizar em X anos para você poder se aposentar antes de, sei lá, sem trabalhar. Então, de certa maneira, eu acho que talvez isso seja o mais importante quando a gente pensa em criptomoedas, NFT, seja para jogo, seja para arte. A gente tem ali uma primeira expressão do que hoje em dia é a mentalidade das bets. Hoje em dia a gente tem uma grande economia de bets que é alimentada pela cultura do influencer, que traz essa promessa de que você trabalhando no seu dia a dia, aliás, isso não é exatamente a promessa, essa é a nossa realidade. Trabalhando dia a dia, 24 horas barra 7, a gente não vai para lugar nenhum. Acabou a mobilidade social porque a economia fez isso com a gente. Então, a gente tem que contar com a tecnologia, com NFT, a gente tem que contar com bets, para poder ter um mínimo de esperança de sair dessa distopia capitalista em que a gente vive. E, obviamente, são sistemas que prometem isso, mas, ao mesmo tempo, eles alimentam o que é de pior nesse capitalismo. Então, não usem NFTs, pessoal. Não usem NFTs.